E aí, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como funciona o sistema político brasileiro, já que nós estamos em época de eleição e é importante porque muita gente talvez não saiba um pouquinho como é que funciona todo esse sistema. A organização política do Brasil foi definida lá pela Constituição Federal de 1988, quando ela divide os poderes em executivo, legislativo e judiciário. Esse é o primeiro passo para a gente entender que esses três poderes são independentes entre si e são poderes que realizam a vigilância um do outro dentro desse sistema democrático que nós vencemos na atualidade. Existe, então, um sistema de freios e contrapesos, onde cada um desses três poderes é vigilante com relação ao outro. Por exemplo, o poder executivo toma uma determinada atitude e isso pode ser avaliado tanto pelo legislativo quanto pelo judiciário, à medida que também o legislativo pode criar uma lei e o poder executivo pode barrar a existência dessa lei por não haver verbas ou, enfim, por não acreditar que aquela lei é uma lei importante para o país. Já que nós estamos falando dos três poderes, é importante a gente destacar a função de cada um. Então, o poder executivo. O executivo é aquele que executa as leis, é quem governa de fato o país a partir da implementação de políticas. Na esfera federal, é o presidente da República e os seus ministros de Estado que exercem o poder executivo. Na esfera estadual, é o governador e os seus secretários. E na esfera municipal, o prefeito e as secretarias da prefeitura, né? Já o poder legislativo é composto no governo federal por um sistema que a gente chama de bicameral, justamente porque a gente tem duas câmaras, né? Dois modelos de organização ali, a Câmara dos Deputados Federais e o Senado Federal. Cada um desses espaços tem atribuições diferentes e complementares entre si. Vamos falar um pouquinho então sobre como funciona esse sistema bicameral. A Câmara dos Deputados do Brasil, a Câmara dos Deputados Federais, é composta por 513 deputados federais. Mas eles não são distribuídos igualmente entre os estados, não. Você sabia disso? Eles são distribuídos desigualmente entre os estados porque eles são representantes do povo brasileiro como um todo. Portanto, os estados que têm maior população têm maior representatividade na Câmara dos Deputados. Por exemplo, o estado de São Paulo tem o maior número de deputados federais do Brasil, com 70 deputados. E existem vários estados brasileiros que têm o menor número de deputados, que são 8 deputados. Então, alguns estados pouco populosos, como o Acre, Rondônia, Roraima, Amapá, têm apenas 8 deputados federais, enquanto que São Paulo tem o maior número de todos, o máximo de 70 deputados. Já no Senado, cada estado tem 3 senadores, porque esses senadores eles são representantes dos interesses dos estados e não dos interesses do povo. Portanto, aí a gente tem um regime de igualdade, 3 senadores por estados, mais o Distrito Federal, o que totaliza 81 senadores no Brasil. Quais são, então, as funções da Câmara dos Deputados Federais? A Câmara, ela cria e aprova leis, basicamente, mas, além disso, ela pode também desenvolver o processo de abertura de impeachment contra um presidente da República e ela fiscaliza o Poder Executivo de maneira geral. Já o Senado tem outras atribuições. Ele avalia o funcionamento do sistema tributário nacional, ele aprova magistrados que vão ingressar no Supremo Tribunal Federal, que vão presidir as instituições do Estado brasileiro, como quem vai presidir o Banco Central do Brasil, quem vai ser o Procurador-Geral da República, que é o procurador que investiga questões problemáticas ou de corrupção dentro do próprio governo do país. Então o Senado tem uma outra função, que também, claro, é de aprovar leis, mas segue outras atribuições que não as atribuições da Câmara. Professor, mas e o judiciário? Como é que o judiciário funciona? Bom, o judiciário ele trabalha nas instâncias estadual e federal.
tem alguns elementos do judiciário ali que são mais importantes da gente conhecer. Por exemplo, está dentro do judiciário o Supremo Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior Eleitoral, que é quem promulga, quem divulga, quem opera as eleições no Brasil. A gente tem o Supremo Tribunal Militar, que julga crimes, enfim, questões envolvendo somente os militares dentro do país, e a maior instância dentro do país, dentro do sistema judiciário, que é o Supremo Tribunal Federal, o famoso STF no Brasil, né? Mas engana-se se você acha que o STF cria as leis no Brasil. Como a gente acabou de dizer no vídeo, quem cria as leis no Brasil são deputados e senadores. Então, qual é a função do STF, a instância máxima do judiciário brasileiro? O STF tem a função de julgar com base nas leis que foram criadas. Beleza, galera? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo curto aí sobre um pouquinho do funcionamento do sistema político brasileiro. Qualquer coisa, se você gostou aí, deixa um like. É um apoio que você dá pra gente aí, pra gente manter esse canal aqui funcionando e continuar existindo com informação rápida, boa e de qualidade para vocês. Aquele abraço.